Boa tarde, meus alunos. Bem-vindo para mais uma videoaula, né, de ciências. Hoje nós vamos começar não, né, dar continuidade na unidade 3, capítulo 1, características gerais dos seres vivos. Só para dar uma relembrada, que eu dividi esse capítulo, né, em duas partes. A primeira parte nós vimos as características gerais dos seres vivos e agora na segunda parte nós vamos falar um pouquinho da célula como um todo aí. Sejam todos bem-vindos, que possamos ter uma boa aula aí. Hoje, como eu disse, nós vamos falar de célula. A maioria das células é muito pequena para ser vistas ao olho nu. Por isso, o estudo da célula só foi possível após a invenção do microscópio, aparelho que permite a ampliação de imagens aí. Quando eu falo a olho nu, olhando pelas vistas, né? Então tem a necessidade deste microscópio aí. Foi o holandês Antoine van Leeuwenhoek, até eu tenho dificuldade nessa pronúncia aí, tá? Mas não fica tão preocupado em relação a mentalizar o nome dele, não. Quem fez as primeiras observações microscópicas sistemáticas de materiais biológicos. Ele examinou sangue, sêmen aí seria o material biológico formado por espermatozoides e secreções provenientes de glândulas do sistema genital masculino. Quando eu falo sêmen, gente, quando o homem ejacula, ali tem espermatozoides, tem líquidos produzidos pela próstata, pelas glândulas bulburetrais. Porém, esse material, né, sistema genital masculino, feminino, sangue, sistema circulatório, respiração, é objeto de estudo da gente lá no 8º ano, quando vocês vão estudar o corpo humano. Então, gravar bem esse nome aí, o holandês Antoine. O outro nome ele é meio complicadinho para poder estar mentalizando aí. Influenciado com os estudos do cientista holandês, em 1665, o inglês Robert Hooke, esse aí é muito importante gravar, tá? Ele construiu um microscópio bastante rudimentar, né? Que constava de 2 lentes e observou fatias de cortiça. Cortiça, vocês estão vendo ali na foto ao lado, né? É um desenho bem ampliado, seria casca de árvores mortas, né? E o microscópio, ele deixa passar a luz e o que ele viu praticamente foi espaços vazios, né? Que eram células mortas, ao qual ele denominou de célula, né? Então esse material mostrava um número de espaços vazios como caixa-ocas, que ele chamou de células. Ele não enxergou nenhum outro constituinte da célula, não. Na outra foto, na primeira foto que aparece no vídeo para a gente aí, é uma ilustração também bem hipotética do primeiro microscópio. Nós podemos dizer que esses dois cientistas, né, eles que começaram a subsidiar esse mundo, né, nunca visto, alcançado pelos nossos olhos aí. Hoje a gente assiste qualquer telejornal, né? Nós conseguimos ver o coronavírus, né? O SARS-CoV, né? O SARS-2, né? Que é ainda muito menor do que essa célula aí, né? De um pedaço de casca morta de vegetais. A partir daí surgiu-se a teoria celular. O que diz a teoria celular? No início do século XIX, os aperfeiçoamentos das lentes dos microscópios possibilitou observações mais nítidas e completas que comprovaram a presença de células em vários seres vivos diferentes. Observe, né, gente? Lá de 1665 até o início do século XIX, né? Observe, transcorreu aí o quê? Uma quantidade de tempo bem grande, né? Para poder chegar à conclusão, né? Que existiam células e células diferentes, né? Dois biólogos alemães, o Matthias Schneider e o Theodor Schwann,
após muitos anos de observações, propuseram a teoria celular, que afirma que todo ser vivo é formado por células. Desculpe ali que na frase que o lar ser, né? Não é que todo ser vivo é formado por células. Hoje, essa teoria já não é tão válida, porque nós sabemos que os vírus não têm células, os vírus são considerados acelulares, ou seja, destituídos de células. Eles, na classificação pela maioria dos biólogos e pela maioria dos cientistas, os vírus estão classificados como parasitas intracelulares obrigatórios, mas nós vamos estudar mais adiante. Mas eu gosto de falar um pouquinho de vírus, né, devido ao fato da pandemia, de uma família de vírus, né, de coronavírus, de cepas de vírus que estão neste momento causando grande número de óbitos, né, na nossa sociedade, principalmente aí no Brasil, no mundo todo, né, mas agora no Brasil veio com muita força aí. Em 1855, o pesquisador Rudolf Vygotsky deu um passo adiante, declarando que toda célula surge de uma célula pré-existente. O que quer dizer isso aí? Uma célula, ela só pode originar de uma outra célula, tá? Isso é muito importante que fique marcado. Também lá na frente nós vamos estudar a origem da vida, como que surgiu a primeira célula, né? Também não tem uma resposta assim, definitiva para dar para vocês, não. Tá legal? Mas existem algumas hipóteses. E eu volto a reiterar, a ciência, ela não é exata, igual você estudou matemática, resolveu uma expressão algébrica, chegou a um resultado, fez uma soma, chegou a um resultado. O que muitas vezes vocês estão estudando hoje, né, pode ser o certo hoje, mas daqui 20, daqui 5, daqui 30, 40, muita coisa estará modificada. E é graças, né, às ciências que nós vamos descobrindo a cura de inúmeras doenças, aumentando a expectativa de vida de nós seres humanos, né? Então, por isso que a palavra ciência está muito no auge hoje, né? Nós temos que seguir a ciência. Porém, ela não é exata, ela não tem resposta pronta para tudo isso aí. O que nós estamos vendo agora, né? Surgindo essas novas cepas de coronavírus, levando muitas pessoas a óbitos, né? Muitos pesquisadores, cientistas, né, infectologistas, buscando compreender como que esse vírus atua dentro de um organismo ou dos organismos como um todo. Não temos uma resposta pronta ainda hoje, não, mas teremos essa resposta com certeza em breve, assim espero. Nós vamos entrar agora então no conceito de definição de célula. A declaração de Vygotsky mostrou que a célula pode se dividir e originar novas células. Outras pesquisas comprovaram que a célula realiza as principais funções vitais de um ser vivo. Por isso, ela passou a ser considerada a menor unidade estrutural, funcional e genética de um ser vivo. Unidade estrutural, o próprio nome ajuda, né? Estrutural, compõe o corpo de todos os organismos vivos. Vocês podem relembrar na aula anterior que eu falei que célula, um conjunto de células vão reunir para poder produzir os tecidos. Um conjunto de tecidos, por sua vez, vão formar os órgãos. Um conjunto de órgãos vão formar os sistemas. Um conjunto de sistemas irão formar o organismo, o corpo humano ali. Então, é a menor unidade estrutural do ser vivo, com exceção dos vírus aí. Outra, ela é a unidade funcional. Funcional vem de funções, funcionalidade. Portanto, ela realiza todas as funções de um organismo, como respirar, crescer, eu diria reproduzir, dentre outras funções
aí dentro do nosso organismo. A outra unidade seria a unidade genética. Ela contém a informação hereditária do ser vivo, do qual é parte, e a transmite, produzindo células semelhantes quando se reproduz. Então, o nosso organismo, por exemplo, dentro dele, as células têm que se regenerar. Eu perco células constantemente da minha pele, que são renovadas, né? E dentro da célula, nós vamos ver aqui adiante, que ela tem a informação hereditária, né? Informação hereditária é o material genético que é transmitido às gerações aí. As principais estruturas celulares. A estrutura da célula é formada pela membrana plasmática, pelo citoplasma e núcleo. Então, toda célula tem que ter pelo menos 3 partes básicas, tá bom? Todas, independente se é uma célula do sangue, se é uma célula da pele, se é uma célula do meu cabelo, né? Dos meus neurônios, das minhas células nervosas. Tem que gravar bem, tá, galera? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu vou dizer um pouquinho aí da membrana plasmática. É uma película muito fina que envolve a célula. Essa membrana, ela apresenta poros. Poros são pequenos pontinhos nela, né, que ligam o interior da célula com o meio externo e permite a entrada e a saída de determinadas substâncias. Eu diria que ela tem a função de, uma palavra estranha para vocês, de permeabilidade seletiva. O que quer dizer a palavra permeabilidade seletiva? Ela controla a entrada e a saída de substâncias. Quando eu digo externo, fora da célula. Quando eu digo interno, dentro da célula. Então, ela que seleciona o que entra e o que sai. Lembrando que dentro das nossas células, ela está realizando diversas funções vitais ao nosso organismo aí. Outra parte seria o citoplasma. É uma região localizada entre a membrana plasmática e o núcleo. Nelas encontramos substâncias gelatinosas e estruturas chamadas de organelas ou organoides. Cada organela possui uma função específica. Alguns autores até falam, né, citam, né, organelas citoplasmáticas, né, e dependendo dessas organelas aí, cada organela ela tem uma função respectiva dentro ali. Porém, a nível de 7º ano, a nível de alunos que estão no 7º ano, eu não vou pedir que vocês gravem as funções das organelas, não, ou mentalizem como são elas, não, porque também vai ser objeto de estudo para vocês lá no 8º ano, tá? Antes de entrar no corpo humano, vai se voltar em célula, vai mostrar essas organelas e lá vocês terão que reconhecer essas organelas e as respectivas funções. Eu gosto de dizer que a região do citoplasma, então, ela tem funções diversificadas, porque eu tenho inúmeras organelas que vão estabelecer diferentes funções dentro ali. É como se fosse a nossa casa, né? As paredes seriam a membrana plasmática. O citoplasma seria o miolo da nossa casa, dependendo do quarto, da cozinha, ter uma função específica. Então, cada parte da casa teria uma função. E no ponto principal da casa, nós vamos encontrar o terceiro espaço, que é o núcleo. É uma estrutura que fica no interior da célula, tá? No núcleo estão os cromossomos, que são filamentos de ácidos desoxirribonucleicos. Já até mencionei essa palavra para você, parece um palavrão, né? Ácido desoxirribonucleico. Mas não precisa gravar, não. Se vocês gravarem para mim DNA, e que eu acho mais interessante que quando eu tinha a idade de vocês, a gente não ouvia muito essa terminologia, não. O DNA
foi descoberto praticamente em 1959, e em 62, 63, que ele começou a ser utilizado. Mas o genoma humano, que é o conjunto de cromossomos da espécie humana, só foi especificado no ano 2000, finalizado aí. Então, é um termo que vem muito hoje no dia a dia. Se você perguntar ao pai ou à mãe, pai, o que significa DNA? Eu vou ler de trás para frente. É o ácido desoxirribonucleico. Mas não vou cobrar esse palavrão em prova para vocês, não. Só lembrar que DNA constitui o nosso material genético. Cada pedacinho do meu cromossomo é formado por genes. Os genes são formados por DNA. E esse DNA está associado a proteínas. No DNA estão os genes responsáveis por comandar quase todas as atividades celulares e por determinar características hereditárias dos seres vivos. O que quer dizer isso aí, galera? É o seguinte, é o núcleo que diz o seguinte, ele fala assim, o citoplasma manda as mitocôndrias produzir mais ou menos energia para a célula, o núcleo fala, o citoplasma manda o complexo de Golgi produzir, empacotar, armazenar mais proteínas. Então, ele que faz todo o comando de uma célula. Se eu praticamente retirar o núcleo de uma célula, eu vou estar condenando ela à morte, ela vai morrer, tá? Então, nenhuma célula pode sobreviver sem um núcleo aí. Além disso tudo, é dentro do núcleo que eu tenho o DNA. E o DNA que contém as informações hereditárias. Ou seja, vocês têm características, né, genéticas, 50% do pai, 50% da mãe. Por isso que é muito comum a gente ouvir falar em teste de paternidade, teste para elucidar crimes, né? Quando não se encontra o autor, através de um fio de cabelo, através do esperma, através de um toco de cigarro que a pessoa fumou, ficou ali a saliva, nós vamos conseguir chegar a essa pessoa que praticou esse crime, esse delito. Então é muito importante que vocês gravem, então, essas 3 partes da nossa célula aí. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos aí. Um exemplo que dá para vocês visualizarem melhor, tá vendo? Ali nós temos, né, aquela fina película, né, que é a chamada membrana plasmática. Entre a membrana plasmática e o núcleo, eu tenho o citoplasma. E aquela parte roxa, roxo mais azulada, né? Ela é o núcleo. Isso aí é um desenho hipotético. Hipotético, quando eu digo hipotético, para facilitar didaticamente a memorização por parte de vocês ali. Ali eu coloquei um desenho também hipotético, mas bem apurado. Por exemplo, olha a membrana plasmática. Eu já coloquei a película um pouquinho maior para vocês. Ela que vai controlar a entrada e a saída de substâncias da célula. Mas olha agora que interessante no citoplasma. O que eu tenho mergulhado ali no citoplasma, também chamado citossol da célula? Eu tenho a presença ali de algumas organelas. Ele nem citou, mas eu poderia colocar ali que eu, Ronaldo, estou acostumado, né? Que eu vou mostrar ali na frente para você. Eu tenho mitocôndrias, eu tenho um complexo de Golgi, eu tenho retículo, eu tenho centríolos, né? Que nós vamos verificar lá na frente. Então é legal, né? Imaginar assim, eu falo que é legal, é no sentido de, pô, como que dentro de uma célula pode caber tantas estruturas, né? E na parte rosa aí dentro, né? Agora não é rosa, não, desculpa, gente. Nessa parte azul, nós temos o núcleo celular. Observe que o núcleo celular, né, poderia ter colocado ali, teria a presença do DNA, do material genético. Lembram mesmo o que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Moral da história? DNA. Tipos de células, tá bom? Nós temos, as células são classificadas de acordo com a presença ou ausência houve um erro ali no meu slide, tá? Chamado de envoltório nuclear eucariotético.
Quando eu coloco presença ou ausência, faltou a palavrinha, você tira de acordo, seria membrana nuclear. Não confundir membrana nuclear com membrana plasmática. Por isso que eu utilizo o termo envoltório nuclear ou carioteca. A maioria dos professores, dos pesquisadores, dos biólogos, cientistas estão trocando essa nomenclatura de carioteca para envoltório nuclear. Segundo essa classificação, elas podem ser de dois tipos, procariontes e eucariontes. Complicado, né, galerinha, esses dois nomes aí, né? Mas nós vamos familiarizando com calma, tá? Vou falar um pouquinho para vocês das células procariontes. Células procariontes. Esse tipo de célula é caracterizada pela ausência de estruturas membranosas em um seu interior. Não apresenta membrana nuclear. Tá vendo? Faltou lá em cima. Ausência de acordo. É ausência de, no caso aí, membrana nuclear. De forma que o material genético fica disperso no citoplasma. A palavrinha disperso, ele fica o quê? Espalhado. Ou seja, ele não tem a carioteca, ele não tem a membrana nuclear. Geralmente é uma célula muito simples, esse material genético espalhado no citoplasma ali, como um único cromossomo, como um único DNA. É característico principalmente do reino Monera, que nós vamos ver lá na frente, onde estão agrupadas as bactérias, as árqueas e alguns tipos de algas, como as algas azuis ou cianófitas ali. Outra célula seria a célula eucarionte, a qual nós temos. Esse tipo de célula é caracterizado pela presença de estruturas membranosas em seu interior, como, por exemplo, mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Tem outras, poderia ter colocado ali ETC para vocês e tantas coisas. Tem outras estruturas também. Essas células apresentam a membrana nuclear. Membrana nuclear, ou também chamado de quê? Envoltório nuclear ou carioteca, de forma que o material genético fica no núcleo. Aquele material genético, nosso DNA, fica lá dentro do núcleo da célula. Então, quando eu visualizo em microscopia, dá para observar muito bem o DNA dentro do núcleo, não lá no citoplasma, não lá na membrana plasmática. Existem células eucariontes animais e vegetais, como veremos nas gravuras a seguir. Aos exemplos, eu primeiramente, gente, coloquei uma foto para vocês de uma bactéria, tá legal? Vocês observem ali que o DNA dela, entre parênteses, escrito nucleóide. O material genético dela está espalhado no citoplasma, que está correspondendo a essa parte verde ali, tá? Nós não temos muitas organelas, ou nenhuma praticamente, né? Porque alguns autores falam que ribossomos não é organela, porque ela não tem membrana, né? E a função dele seria mesossomos, tá? Então ali é um exemplo típico de uma célula procarionte de uma bactéria que está no reino Monera. Com exceção das bactérias do reino Monera, todos os outros tipos de células dos seres vivos vai ter a organização do tipo eucarionte. Ali, do lado direito da tela, nós vamos ver uma célula eucarionte vegetal. Por que, Ronaldo, você sabe disso? Porque ela tem 3 estruturas ali que nós não temos. Por exemplo, aquela palavrinha chata para vocês, cloroplastos, é onde que ocorre a fotossíntese. Fotossíntese tem a função de produzir o alimento, né? Nós não realizamos a fotossíntese, nós não produzimos o nosso alimento. Ali tem uma outra estrutura de verde, chamada de parede celular. A parede celular, como os vegetais não têm esqueleto, a função da parede celular é dar sustentação ao corpo do vegetal ali. Temos ali um desenho
dos vacúolos, que eu nem vou entrar muito no mérito da questão, que vocês não têm obrigação de mentalizar, tá bom? Observe, então, um vegetal, uma mangueira, uma goiabeira, tem algumas organelas que nós também temos. E nós temos algumas organelas que elas também têm. Porém, tem algumas organelas na célula vegetal que estão ausentes na célula animal. E também temos organelas que estão na célula animal e não estão na célula vegetal. No terceiro desenho, seria uma célula eucarionte animal. Eu sei que ela é animal porque eu tenho 3 estruturas ali, os lisossomos, a função dele é de gestão intracelular. Eu tenho outra ali, seria os centríolos, responsáveis pelo processo de formação das fibras, um processo de divisão celular. Mas não vou entrar muito no mérito da questão para vocês, não. Se eu vier algum exercício para vocês, o que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? Vocês podem citar para mim a parede celular e o cloroplasto. Aí se eu perguntar para vocês o que tem na célula animal e que falta na célula vegetal, nós vamos ver que seria o quê? A presença dos centríolos aí, a presença dos microtúbulos aí. Tá legal? E se eu perguntar, e o que todos esses tipos celulares têm em comum aí? Todos esses tipos celulares têm em comum a presença de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Galera, são muitos termos. É lógico que vocês vão ter que ver essa aula, rever essa aula, para ir mentalizando. Da noite para o dia, não. Tá? Eu peço aí até um pouquinho para vocês aí. Eu queria agradecer, obrigado pela atenção de vocês. As recomendações, fazer a leitura das páginas 158 a 160, realizar as atividades das páginas 162 a 165, observação ODS. Essas atividades só serão realizadas se a apostila 1 já tiver sido entregue a vocês. Porque tem alguns alunos que me perguntaram lá no Google Meet, professor, eu tenho que fazer? No momento, gente, até a nossa última aula, vocês não estavam de posse da apostila do Uno. Assim que estiver, nós iremos fazer assim, tá bom? Eu vou disponibilizar atividades para vocês lá no Sistema Ciência da gente. Lembrando, não deixem a matéria acumular. Segunda-feira é as nossas aulas, então façam as atividades. É como que vocês estivessem lá no Colégio Municipal Rio Branco e assistindo às aulas. Então, segunda-feira dá para ver esse vídeo, rever o vídeo, se necessário, pode pesquisar na internet, vão responder para mim as atividades que eu vou deixar lá para vocês. Qualquer dúvidas, estou sempre à disposição. Vocês podem me chamar no grupo da turma pelo WhatsApp, vocês podem me fazer ligações telefônicas. O importante é que não fique essas dúvidas aí, né? Vou tentar com a supervisora Gracinda a gente disponibilizar mais videoaulas pelo Google Meet, né? Que o Google Meet vai ser uma forma da gente estar se conhecendo melhor nesse período aí que ainda não existe uma previsão para a volta das aulas presenciais. Eu quero deixar aqui um forte abraço para vocês, agradecer, tá? E lembrar o hábito, um ambiente mais tranquilo para poder fazer as atividades aí. Fiquem com Deus, tomem cuidado, né? Não estamos livres do vírus ainda não. Então, todo cuidado é pouco. Um forte abraço para vocês e o meu muito obrigado. Fiquem com Deus.